né? Jogar para ganhar. Jogar para ganhar é conseguir fazer os nossos produtos serem os produtos que te dão água na boca para você consumir sem culpa e realmente conquistar esse market share e capturar o valor que tem ali para ser capturado. Isso é importante, não é que a gente quer ser o maior do mercado em cada uma das categorias. A gente quer ser do tamanho que a gente pode ser. A gente é a marca descolada. Eu não vou ser a marca mainstream de suplementos. Não vou conseguir ser maior que uma Growth. Não nos próximos 10 anos, não nos próximos, se tudo mais constante. Não é a nossa proposta de valor. Nossa proposta de valor é ser a marca de suplemento da família. É para você consumir, as pessoas da sua família consumirem, filhos, pais, parceiro, enfim, é esse o jogo. Grande prazer receber você para mais uma conversa aqui no Canal Valores. E a conversa de hoje ela vai acontecer nesse formato que eu venho explorando chamado Valuation Narrativo, cuja ideia é muito simples. É contar e discutir as histórias que permeiam teses de investimentos. Isso vale para ações, fundos de investimentos, instrumentos de dívida, ETFs e aí por diante. E hoje, no episódio de número 72, eu me dei conta que eu nunca me apresentei para você, querido investidor, empresário, empresária, executivo, jornalista, que acompanha esse canal. Rapidinho. Eu venho das finanças, trabalhei 20 anos. Passei por Big Four, pela Bolsa, e aí por RI, e aí eu migrei para comunicação. Comecei esse canal, virei ator de teatro, meu lado B, e também criei um método de treinamento de comunicação executiva chamado Cena, cujo objetivo é inspirar e ajudar líderes a transformar discurso em influência. Porque no fundo eu sempre senti falta das narrativas no mundo das finanças e dos investimentos. Ou seja, muitas tabelas, muitos gráficos, né, e poucas histórias, contando por que isso importa, como é que tudo isso para de pé. Porque no fundo não existe pílula mágica, mas sim uma forma estruturada de aprender diretamente com o porta-voz das empresas que eu trago para cá, o que a empresa faz, como ela ganha, o que ela faz, como é que ganha dinheiro, quais são os seus alicerces de governança, quais são as inovações, e no fundo como é que tudo isso volta a ser para vocês em forma de retornos, de dividendos e aí por diante. Então, hoje ainda com uma pitada adicional de empolgação, eu tenho o grande prazer de conversar com Otto Guarnieri, que é o cofundador da MaisMu. Com certeza vocês já viram esses produtos em diversos pontos de venda por aí. E o Otto e a MaisMu, ele pilota uma das primeiras empresas que foram listadas na B4, né, que é uma nova bolsa, um novo ambiente de negociação no mercado de capitais e que está aí liderando o chamado mercado de acesso. A gente vai falar muito sobre isso, que traz uma série de simplificações e economias para as pequenas e médias empresas que estão querendo se profissionalizar, crescer com estrutura, com governança e acessar investidores. Eu já entrevistei a B4 3 vezes, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. E essa abordagem de valuation narrativo, como eu falei, eu venho trazendo já em forma de palestras, consultorias para você, CFO, diretor de relações com investidores, que tem que falar com o conselho, com o investidor, para falar de uma forma estruturada. O que o número significa, por que ele importa e o que você deve fazer com ele. Então, sem mais delongas, vamos colocar essa lente de valuation narrativo na MaisMu e trazer essa inspiração para vocês, empresários, que estão considerando acessar o mercado de capitais e que achavam que ele era inacessível. Te digo, não é. Com a B4 e a MaisMu como case aqui, vou até aproveitar o slogan da MaisMu, vamos junto. Então, Otto, muito obrigado por estar aqui e estou muito animado por essa conversa, cara. Pô, prazer é meu, Renato, prazer aí, pessoal, estar falando com vocês. É uma honra sempre compartilhar um pouco do que a gente está criando aqui na MaisMu, falar com o mercado. Também eu sou um entusiasta do mercado financeiro. Esses dias eu estava indo atrás dos meus documentos, eu mudei de casa, né? Eu comentei com você aqui antes da gente começar, voltei para o interior, e eu achei lá um certificado, curso de mercado de ações, que eu fiz quando tinha 14 anos. Okay. Então eu sempre gostei do mercado de ações, acho que tem uma visão até filosófica sobre isso, que é a ponte entre o capital e o trabalho, né? Que a gente fica discutindo entre direita, esquerda, mas tem uma ponte entre a direita e a esquerda que é vamos junto, né? Vamos criar esse futuro junto, vamos ser sócio desses projetos, a gente vai distribuir o risco, vai distribuir os dividendos, vai distribuir o risco, vai distribuir o trabalho, vai distribuir o retorno. Então, eu, pessoalmente, sou um entusiasta e tenho muito orgulho de estar com a MaisMu aqui na B4 e acredito que daqui a um tempo, quando meu filho entender tudo isso, eu falar para ele, a gente foi uma das primeiras empresas listadas na B4
ele vai ficar tão feliz com isso como provavelmente de saber que a Mais Mu foi uma das invenções que eu e meu sócio tivemos. Não, sensacional. E vocês sendo case, um dos primeiros da Before, da forma como eu entendi das conversas que eu já tive lá com a Before, é um meio termo, né? Não é entre as startups, o mundo das startups e o mundo dos transatlânticos listados na bolsa, assim, né? E com facilitação, com governança, com tudo que é necessário nos olhos da lei, mas ao mesmo tempo factível para um universo de PMEs gigantesco que sofrem, sim, com algumas questões de como a gente estava até falando antes, às vezes misturar despesa do sócio com despesa da empresa e tal, mas que faz parte do processo de amadurecimento. Total. E que na hora que você vai se preparar para uma listagem, você necessariamente vai olhar e vai resolver, e com isso, ganhar uma robustez para crescer com solidez. Então, boa, muito legal. Então tá, essa abordagem de valuation narrativo, ela sempre começa com os grandes panoramas. Então vamos começar falando da Mais Mu enquanto empresa. Perfeito. Né? Produtos, né, essa questão do compromisso com a saúde que vocês têm, eu até falei, voltei para academia agora, já comprei produtos da Mais Mu para minha injeção de proteína. E eu vejo uma coisa muito da criatividade da marca. Sim. Né, o slow, a vaquinha, né, a questão da proteína e o site de vocês, os vídeos, posts de redes sociais, tem uma coisa muito ligada à criatividade. Começar com isso. E também o lance da liderança, falar um pouquinho de você e do seu sócio, como é que tudo isso culminou na criação da Mais Mu. É bastante coisa para falar, mas eu acho que, começando pelo começo, né, de onde veio a minha vontade de criar a Mais Mu, o Neto, que é meu sócio, meu braço direito e esquerdo também, provavelmente vai ter outra história para contar do ponto de vista dele, e quando a gente se encontra, a gente cria a Mais Mu, que é meio que a união dessas vontades. Mas eu começo a identificar primeiro a dor no mercado de suplementação esportiva quando eu tinha meus 15 anos e começo a fazer musculação. Hoje eu devo pesar uns 70 quilos, sou magrinho, e não faço parte do estereótipo do bodybuilder, né? E nunca fiz. E antes da Mais Mu e antes de eu tomar suplemento, fazia ainda menos. Eu devia pesar uns 50 quilos, assim, na época do colegial. E eu lembro que eu comecei a fazer academia para tentar ganhar um pouco de massa, tomava whey, e todo mundo tirava sarro, mas o ponto assim, que culminou tudo para fazer sentido foi quando eu comprei meu primeiro pote de whey, botei na bancada da cozinha de casa. Minha mãe olhou pra mim e falou: o que esse pote pra cavalo tá fazendo aqui? Esse negócio faz mal. Eu falei: pô, tem um problema de comunicação. Tem um problema grande de comunicação aqui, porque o whey é um derivado do leite. E todo mundo acha que é um anabolizante para cavalo. Então, onde as coisas se perderam aqui? Era um produto que era consumido por bebê em fórmula infantil, por idoso em fórmula interal e por bodybuilder e fisiculturista. Tá. E eu, um adolescente querendo ganhar massa, e as mulheres, e as pessoas de meia idade, tipo, e o resto das pessoas, né? Não podem tomar uma proteína do leite. E o nome Mais Mu vem muito disso. Como é que eu mostro que não é um produto, não é bomba, né? Entendi. Não é veneno. Entendi. Vou mostrar que é um derivado do leite. Vem o nome Mais Mu. E o nome Mais Mu ele deriva dessa desconstrução para chegar na simplificação. É menos Monster, Power, Black, 3D, Plus, que era toda a narrativa. Hidrolisado. Toda a narrativa da indústria de suplementos e voltar à essência, Mais Mu. O melhor do leite, foi como a gente começou a se descrever naquele momento. Mas isso entre o pote para cavalo e o whey da Mais Mu, o whey da vaquinha, demorou uns 5, 6 anos, 7 anos ali. E veio depois de eu entrar na faculdade, ter entendido um pouco mais sobre todo esse mercado. Mas a Mais Mu, ela nasce, primeiro, de identificar essa dor de que o whey é bomba e suplemento é veneno, e tentar resolver essa dor de uma maneira autêntica. Por que eu falo que é autêntica? Porque tanto eu quanto o Neto, a gente viu fora do Brasil também, quando a gente foi fazer intercâmbio, como as coisas eram diferentes lá fora. O Neto foi para Califórnia, eu fui para Copenhague. A gente era colega de sala nesse momento, depois nós viramos sócios, mas naquela época, no Brasil, suplemento era para bodybuilder, mas nos Estados Unidos, na Europa, era para quem quer bem-estar. É wellness, não é bodybuilding, Sim. Wellness. É mais amplo, é mais democrático, é menos agressivo, é menos performance. E Desculpa te interromper, será que isso acontece porque no Brasil a gente sempre teve um país muito grande, produz muita carne, então a proteína, de certa forma, era sempre entendida como, tem que vir a carne, tem que vir do ovo, da galinha, do boi. Eu tenho uma leitura diferente, eu acho, porque eu acho que tem muito...
na minha interpretação, né, whey, quando um americano fala, ele entende que é um dairy product, ele entende, né, é uma palavra É que um tem lácteo, né? origem láctea, né. É. E quando você ouve whey, a primeira vez que você ouve isso, você vê um Mister Olímpia na Sim, foto de trás, então anabolizante, sim, sim. né, você conecta de maneira equivocada Tá, essas 2 ideias. entendi. Essa é a minha interpretação, se ela Sim, tá mas faz certa ou não. sentido, faz sentido. Mas tanto que uma das primeiras coisas que a gente fazia para mostrar para as pessoas, porque a gente batalhou muito para mostrar que o whey não é bomba, muito mesmo, era andar com uma fórmula infantil do lado e falar: "Olha aqui, lê a lista de ingredientes. Proteína hidrolisada do soro do leite". Uma fórmula infantil. Eu tenho um filho de 2 anos e meio, ele toma até hoje fórmula infantil, para complementar ali e tal, o tetezinho dele. É whey. Entendi. É whey. Não é tipo, whey é o primeiro ingrediente, não é que tem um pouquinho de whey, não, whey é o primeiro ingrediente. Enfim, daí a gente tenta criar uma marca mais amigável, uma marca mais autêntica, uma marca mais democrática. E a gente chega com uma ideia que na época a gente não conseguia fazer esse produto aqui por uma série de limitações financeiras e etc. Mas a gente queria muito fazer uma bebida pronta para beber, mas a gente não conseguia, então a gente desenvolveu uma bebida que era ready to shake, não era ready to drink. Era uma garrafinha de plástico com uma dose de whey, você colocava água, fechava e chacoalhava, Tá, né. tá. E você tinha lá 18 gramas de proteína na primeira versão, a gente tinha uma outra versão com 22, essa versão já não existe mais, deixou de existir acho que há 1 ano, mais ou menos, mas a gente fez uma embalagem diferente, com uma comunicação mais amigável, com um formato mais prático, com um foco maior em sabor e com uma distribuição menos focada no canal especializado e mais focada no varejo, na conveniência, no online. E aí a marca foi começando a ganhar um pouco de tração com os early adopters, que eram os influenciadores e influenciadoras fitness, os entusiastas desse mercado, Tá. que começaram a consumir, daí alguns começaram a divulgar, e o negócio foi ganhando tração. E foi virando uma ideia, foi virando de fato uma empresa, foi virando um negócio, e a gente foi se estruturando a partir daí. Muito legal. E você fala desses early adopters, dos influenciadores e tal, acho que isso conversa um pouco com a próxima pergunta, que era sobre essa tendência, tá, de snackificação, de Sim, proteína, baixo açúcar, plant-based, porque eu acho que isso inclusive é uma questão geracional. Parece que os geração Z, alfa, eles têm uma inclinação muito maior para consumir produtos tem. saudáveis do que a minha, millennial e os mais velhos. Como é que você vê, então, essa tendência de ir para o saudável, galera parando de fumar, galera bebendo menos, galera comendo melhor e tal, ah, enquanto oportunidade de mercado mesmo, né? É muito curioso, porque no começo da Mais Mu, a gente fez a empresa quase que pra gente, né? A gente era o principal consumidor, a principal persona. Hoje, 2025, 2026, a gente tem uma persona que não são mais os founders, vamos dizer assim, né? Que extrapola isso e tem mais coesão, porque o mercado muda e a gente precisa estruturar isso, senão a empresa começa a ficar esquizofrênica. A gente tem vários exemplos de momentos onde a Mais Mu foi esquizofrênica e alguns exemplos de onde ela ainda tem traços de esquizofrenia, né? De ser meio bipolar, de fazer A, mas com a intenção de fazer B, de não saber exatamente o seu propósito. Mas a Certo. gente vai tentando sempre condensar isso para ter uma linha mestra, que hoje está muito mais clara do que estava no passado. Mas, O que fez ela se esclarecer? assim, ela sempre existiu, mas ela não era verbalizada. Ela existia na figura dos founders mesmo, né? Na visão dos founders, ela era mais intuitiva. Tá. E nesse acerta e erra, a gente passou ano passado por um processo de mentoria, de advisory com pessoas que nos ajudaram muito a entender qual que era o job to be done da Maismu, né? Qual que é o reason why da empresa, Hum, tipo, para onde a gente vai de verdade. Isso ajudou a gente a não só falar o que tem que ser feito, mas falar o porquê para que o time consiga chegar no que tem que ser feito. tá. E o nosso job to be done hoje, Clareza da narrativa. Pode-se exatamente. entender. E olha que interessante, o choice of words, né, ele é muito importante nisso. A escolha das palavras. Então, a gente foi pensando, pensando, e hoje a Maismu, ela existe para encurtar os degraus para vidas mais saudáveis. Basicamente, ser saudável é um degrau muito alto, que gera ansiedade quando você vê esse degrau, você fala, pô, não consigo sair de onde eu tô para onde eu quero ir, Uhum. é difícil, eu não sei por onde começar, então, pô, vamos encurtar, vamos deixar isso mais divertido, mais fácil, com conteúdo nas redes sociais, com produtos mais snackificados, com soluções mais ready to drink,
ao invés de ready to shake, mais prontas para o consumo, mais amigável, mais fácil, mais conveniente. Tá. E vamos trabalhando tudo isso de uma forma com que as coisas vão se encaixando melhor, né? E pensa que se a gente começou lá mostrando que o N é bom, o suplemento não é veneno, que é uma coisa que a gente entende, e a gente começa a ir para esse lado mais de snackificação e tudo mais, pô, qual que é o futuro? O que a Mais Mu pode e não pode fazer? Quais são os nossos do's and don'ts? Então, cara, a gente faz alimentos e suplementos que são de dar água na boca, você consumir sem culpa. Tipo, é isso. Vamos lançar o ômega 3? Será que faz sentido um ômega 3 para uma empresa que tem sabor como principal diferencial? Agora, será que faz sentido lançar um curso de treinamento que vai tirar a ansiedade das pessoas? Hoje, pelas nossas competências de snacks e suplementos, não acho que cursos fazem sentido. E também acho que o ômega 3, hoje, do jeito que ele é vendido em cápsula, não tem sabor, então não faz tanto sentido. Você começa a ter uma narrativa mais coesa, a gente desenha uma persona mais clara, a gente expressa isso para o time, a gente desenha isso, a gente explica isso. Então, o caminho da empresa começa a ficar muito mais claro. Deixa de ser uma coisa mais intuitiva e começa a ser uma coisa mais institucionalizada Planejada. mesmo, né? E o desafio é você não conseguir obediência do seu time, mas que ele chegue no resultado esperado por entendimento. Sim. Compreendi a persona, compreendi o nosso job to be done, então, vou trabalhar nessa direção. Não porque o Otto ou porque o Neto falaram, mas porque agora eu entendi o caminho que a gente está indo. Porque assim, quando o uso das palavras está bem calibrado, né, seja um cliente ou seja um colaborador, se aquilo ressoa com o emocional dela, ela vai ter um comprometimento extra com a missão, porque faz sentido para ela não só enquanto uma fonte de renda, o meu salário vem dessa empresa, mas também porque eu acredito nisso, porque é algo que eu sinto que eu estou contribuindo de alguma forma. E aí tem um paralelo, né? Eu fiz administração de empresas e eu tive um professor na época da faculdade de sociologia que me marcou muito. E daí, eu por 6 meses fiz administração de manhã e de tarde, à noite eu fiz sociologia, ciências sociais, numa outra faculdade. E nesse momento, eu absorvi muito conhecimento, né? Eu ficava nessa coisa, o que é justo, o que é prosperidade, como que a gente equilibra esses mundos que a gente vive, né? Trabalho e capital que você estava falando. Trabalho e capital, exatamente. Como que a gente equilibra essas coisas? E a Mais Mu, ela vai tentando resolver esses dilemas também, né? A minha forma de gerir a empresa é tentar dar espaço, dar autonomia, aprender com o excesso de espaço, com o excesso de autonomia, colocar os limites, colocar clareza. Mas quando a gente tenta dar uma narrativa mais assertiva para as pessoas e para o time e para o cliente, para todo mundo, eu acho que é uma pílula contra a alienação do trabalho, que eu acho que é um grande problema a alienação do trabalho. É quando o trabalho deixa de ter sentido e ele vira somente uma fonte de renda. Sim. Aí você não vai fazer um negócio bem feito, você não vai gostar do que você faz, você vai ficar o dia inteiro scrolling, qual que é o, né? Não, não faz sentido, né? O efeito geracional tá vindo em peso com isso, porque acho que em 2030, se não me engano, acho que 70% ou 75% da força de trabalho serão os millennials e a geração Z. Então, e é uma galera que muda de emprego assim, não me identifiquei com a missão dessa empresa, tchau, tô indo. E eu acho que a gente vive numa época, mais até do que só geracional, né? Porque eu acredito que essas necessidades das gerações, elas são consequência das mudanças macro de coisa, né? Então, antes tinha uma religião, um casamento, uma carreira, uma dieta, né? É isso. Esse país, esse espaço de terra aceita isso, não aceita aquilo. E os criminosos são esses, o certo é esse, né? E agora? Quantas religiões você tem? Quantas opções de carreira, de mil outras coisas você vai ter? Então, toda a narrativa é fragmentada. De repente, o trabalho vira só... Não dá, você tem que ter algum sentido, você tem que se conectar com o que você faz. Sim. Senão, a empresa não consegue transbordar isso para o consumidor e a cultura da empresa fica penalizada se todo mundo ali está só para ganhar o salário, né? E pensando no cliente, a marca fica vulnerável a se tornar competição por preço. Exato. Eu compro porque o meu é mais barato. Eu acho que essa é uma força que a gente tem muito grande, né? Então, eu como filho de artistas, o meu sócio como filho de industriais, sabe? Quando a gente tem o yin yang Sim. de tipo expressão e racionalidade tentando se equilibrar para entregar uma experiência autêntica.
que é a palavra que eu usei quando eu falei para você. A gente quer criar uma empresa que expresse essa ideia de que o Wayne é uma bomba de uma forma autêntica, de uma forma descolada, descontraída. E 10 anos, 11 anos depois, a gente tem um portfólio que tem 3 grandes pilares, né? Que são as bebidas, os snacks. Aqui eu vou ter um exemplo de suplemento, né? Tem, por exemplo, aqui tem um whey, mas a gente tem esses 3 grandes pilares. Bebida, snack, suplemento. Inclusive, eu ainda não escrevi a carta da administração, vou escrever provavelmente essa semana, mas eu sempre tento quebrar em categorias e canais, né? Então, se tem essas 3 grandes categorias, isso vai ficando mais claro, porque antes a gente tinha várias categorias, a gente entende que são subcategorias. Se tem essas 3 grandes categorias, tem basicamente 3 grandes canais, e como que a gente vai atacando essas coisas de uma maneira Beleza. inteligente, né? Bora falar mais sobre isso um pouquinho adiante. Você estava falando sobre a narrativa, a mensagem, sim. Você já tem uma base de clientes fiéis. Você tem, como você falou, os influenciadores, a galera. Como é que você enxerga, então, como é que os seus clientes absorveram essa clareza da narrativa, essa clareza do porquê que vocês existem? E como é que vocês estão vendo isso enquanto, né, o seu público-alvo crescendo, os canais de venda aumentando e assim, a reputação, a marca ganhando cada vez mais força? Eu acho que a gente é muito intencional em muitas coisas, mas não é tão intencional em outras. Então, acho que as pessoas percebem de maneira mais intuitiva o nosso foco em sabor, e nosso foco em praticidade, uma coisa mais descolada, né? Então, aqui é gostoso, é saudável, mas muitas vezes a gente se vê criando campanhas que inverte essa ordem, ou que tira alguma coisa e é só divertido. Então, acho que dos últimos 5 anos para cá, a gente tem tido uma disciplina de sempre se provocar nas narrativas que a gente está criando. A gente tá falando de sabor, saúde, né, de sem culpa, na ordem correta das coisas, e vira e mexe, você se distrai. Pô, essa ideia é muito legal, essa campanha é muito legal, vamos fazer. Você fez, você fala, putz, mas acho que eu não tô passando a mensagem que eu gostaria. Mas de maneira quase que orgânica, ou não tão intencional, as pessoas percebem, né, que a marca, o foco da marca é sabor. Quando você vê os reviews, Sim. porque o produto ele é desenhado para isso, né, então o produto está entregando, mas o produto entrega, a marca comunica tanta leveza, que essa leveza acaba sendo associada a sabor. Mas a gente quer cada vez mais deixar isso mais claro, né, que é o leve com sabor, né, Que tipo... legal, o lance do sabor. E a gente percebe muito o que a gente erra, acho que essa é uma coisa constante na empresa, assim. Tem a ver com a experiência. Na hora que você come algo que é saudável, faz bem, fica mais forte e é saboroso, né? Tipo, é o lance da experiência, que nem... É um valor intangível associado aí, né? Acho que tem uma marca nos Estados Unidos que fez um chocolate que eles brincam, se uma Hershey's fosse refazer o chocolate, como que ele faria hoje, né? É quase que a mesma coisa. Se fosse reinventar os snacks hoje, não existe snacks, eles seriam saudáveis. Sim. Né? É óbvio que você sempre vai ter um gap de preço, um trade-off de preço, sabor, nutrição. Né? É difícil você equilibrar essa pirâmide de preço, sabor e nutrição. Mas com a tecnologia, com o avanço da engenharia de alimentos, né, de você entender o mercado, entender as pessoas, essas coisas vão ficando mais fáceis de você negociar. Antes era impossível. Sim. Hoje é mais possível. E a gente acredita que no futuro vai ser normal e esperado. Snacks saudáveis tão desejados e acessíveis como os docinhos do checkout. Essa é a nossa frase. Assim. É o nosso One PC on Every Desk. Snacks saudáveis tão desejados e acessíveis quanto os docinhos do checkout. Alright, tá bom. Então vamos lá, você falou sobre a fundação da empresa, sobre o comprometimento com a mensagem que vocês queriam passar. Vou usar até uma palavra que você trouxe. Em alguns momentos não saber muito bem qual caminho a seguir e tal. Bom, avança alguns anos na história, vamos fazer um IPO na Before, né? De onde veio essa decisão? Por que IPO e não uma captação, por exemplo, uma dívida? Como é que nasceu essa relação com a Before? Perfeito. Na época lá, se puder falar um pouco do Sandbox, que estava nascendo lá com o mercado de acesso. Vamos entrar agora no momento IPO da Mais Mu. Não, perfeito, porque o nosso IPO ele começa antes. A gente começou a empresa, a gente abriu o CNPJ em 2014, em 2015 a gente fez nossa primeira produção em maio, se eu não me engano, de 2015. Na época a gente tinha baunilha e morango naquela garrafinha Ready Shake num potinho de 450 gramas.
E daí a gente foi, 2016, lançamos o sabor chocolate, lançamos uma nova linha de proteína mais premium, 2018 lançamos mais algumas coisas, 2019, 2020 a empresa já tinha um portfólio mais robusto, então a empresa estava lançando a linha de bebidas, já tinha os primeiros snacks, estava entrando nos varejos nacionais, a gente saiu de um faturamento no primeiro ano de R$ 50 mil para 10 milhões praticamente, entre 10 e 20 milhões em 2020. Pera, então em 5 anos saiu de 50 mil para 10 milhões. É, Caramba. e com capital próprio. Bootstrapping. Bootstrapping pedalado. Então, pedalado no sentido de desconta duplicata, capital de giro. Sim. E essa é uma coisa que a gente fez administração, estudei muito finanças, gostava de finanças, mas você aprende a diferença de competência, capital de giro, tesouraria e FP&A na prática mesmo, assim, porque é muito diferente você falar, pô, beleza, eu tenho uma empresa que faturou 1 milhão, meu giro de estoque é 10 no ano, e beleza, eu tenho uma margem de 10%, então sobra X. Então, 1 milhão vai sobrar 100 mil, que é o seu estoque, né? Pô, ano que vem eu faturei 5 milhões, eu tenho o mesmo giro de estoque, 500 mil, né, de estoque eu preciso ter para gerar isso tudo, só que eu preciso compor esse estoque antes de faturar, né, necessariamente. Mesmo os 10 mil de margem, de onde vai vir o dinheiro? De onde vem o dinheiro para você criar esse estoque, você vai pedalando, né? Então, começou a ficar insustentável e a gente tinha uma resposta pronta para por que a Asmu não cresce mais, a gente sempre queria crescer mais, a resposta era, a gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. E aí na magia do caos, né? Cara, um conhecido que eu tive na época da adolescência falou para eu ir num evento do GV Angels, eu fui, e ele falou, pô, cara, eu trabalho numa empresa de crowdfunding, no CRIA. Já falei com o Cria aqui no canal. Ele trabalhava no CRIA na época, esse menino. Ele falou, cara, tem empresa faturando muito menos que vocês que já levantaram X milhões e vocês têm uma marca desejada, a galera gosta, conhece. Via crowdfunding. Então, a gente fez a primeira captação via crowdfunding, depois que a gente conversou com esse menino e acendeu uma luz na minha cabeça, comecei a estudar mais sobre captação, porque foi pré-hype dos VCs, né, que a gente começou. 2014 não tinha tanto ainda, depois começou muito VC Tech, e a gente falou, cara, a gente não é tech, deixa esse negócio aí para os outros. A gente falou, cara, mas também a gente precisa de capital, né? E aí que entra esse limbo. A gente não era tech enough para VC, não era grande enough para PI, não tinha contato com family office, o que você faz? Não tinha EBITDA ou colateral por ser uma empresa asset light para levantar uma dívida, nem queria levantar uma dívida naquele momento. Você fica preso. Daí, crowdfunding. Falou, pô, legal, não preciso abrir percentual muito grande da minha empresa, posso levantar um pouquinho. Força da marca, né? Levanto com a base de cliente, tem um monte de amigo da faculdade que tá começando a ganhar um dinheirinho, a galera pode investir, tem uns amigos de infância, não sei o que e tal. E levantamos naquela época, mas teve uma frase que para mim foi emblemática, que é a frase do Sam Walton, Capital isn't scarce, vision is. E daí eu falei, pô... Então, voltamos para as narrativas. Né? Então não é eu que tá faltando dinheiro para mim, tá faltando minha competência de criar uma narrativa capaz de captar esse dinheiro. Certo. Porque existe dinheiro abundante no mercado. Então, beleza, deixa eu estudar um pouco mais sobre isso. Levantamos lá mais ou menos 3 milhões de reais, numa mistura de um family office e o crowdfunding. Depois fizemos follow-on com essa mesmo grupo de investidores, porque pensa, foi em 2020, veio a pandemia, né? Fizemos follow-on em 21 e 22, e 23 a empresa já está para bater 50 milhões de receita. Mas eu arrisco dizer que durante a pandemia vocês devem ter voado porque, imagina, a galera, pô, não posso ir no restaurante, eu tenho que comer em casa, não sei fritar um bife, né? Às vezes você vai lá e compra um... Olha, eu acho que para outras empresas um pouco mais maduras que a gente, eu acho que foi um momento mais pivotal do que a gente sempre vendeu muito no autosserviço. Tá. E no offline, né? A gente está começando a vender muito no online agora. 2025 a gente vendeu muito no online, foi o canal que mais cresceu. 2026 o online está indo super bem. Mas naquela época o online não era tão forte como é hoje, pra gente. Outras empresas acho que aproveitaram mais essa onda. Mas a empresa estava faturando quase 50 milhões, a gente tinha uma parte do nosso contrato de mútuo conversível na rodada de crowdfunding, que quando a empresa faturasse 50 milhões, ela tinha que converter os mútuos em ações preferenciais. Estava quase chegando nisso. A gente estava precisando de mais dinheiro, o mercado já estava um pouco menos... a gente já não estava mais cabendo nos limites do crowdfunding,
a gente não queria trazer um private equity para comprar uma parte muito grande do negócio. Iam querer mudar a gestão Iam querer toda. mudar a gestão. A gente ainda não era tech enough para um VC. Então, era um limbo, cara. E daí veio... E na época, tinham 4 sócios, eu e o Neto sempre como majoritários, mas tinham 2 outros sócios que ainda trabalhavam na empresa, que hoje já não estão mais no dia a dia com a gente. Mas, pô, daí se alguém quiser sair, vende a parte, não sei o que, a gente ficava... Quando apareceu a Before, falou, cara, isso aqui resolve tudo. E eu já era um entusiasta do mercado financeiro, falei, cara, falta, né? Eu li One Up on Wall Street, do Peter Lynch. Pô, o cara lá, eu li esse livro faz uns 10 anos. E ele falando, pô, a vantagem do investidor pessoa física frente ao investidor pessoa jurídica nos Estados Unidos é que você vai na Dunkin' Donuts, você vê que o Dunkin' Donuts está com uma fila boçal, que abre loja a cada esquina, enquanto isso o cara do fundo tá apostando em blue chips. Sim. Porque joga para não errar, não joga para ganhar. Pô, você não quer ter o risco reputacional de perder para a IBM quando você podia estar investindo em Dunkin' Donuts, né? Então, ele fala, essa é a vantagem competitiva de um investidor pessoa física. Você fala, pô, cara, isso aqui é muito verdade. Eu, entusiasta, falava, pô, cadê minha Dunkin' Donuts? Cadê as outras empresas? Fala, pô, vou ajudar a criar esse mercado, porque depois também vai ter um monte de empresa massa para investir, sabe? Um monte de empresa que vai ser capaz de captar dinheiro. O brasileiro vai deixar de ver bolsa como cassino, que para mim é uma coisa, assim, assustadora. Sim. Porque whey é bomba, suplemento é veneno, bolsa é cassino, para mim faz parte de modelos mentais dogmáticos, né? que são assim cancerígenos para a sociedade na minha cabeça, porque quando o empresário brasileiro, não hoje, mas no passado, mas talvez ainda hoje, muitos acham que bolsa é cassino, sendo que ele é um empresário e tipo, é como se a empresa fosse composta por células. As células são as ações ou as cotas. Se você compra e vende cotas, está errado. Mas é o que compõe o corpo. Né? Mas deixa eu bancar um pouco o advogado do diabo. Concordo, mas ao mesmo tempo, o investidor pessoa física. Tanto é que eu falei gosta da pílula mágica. Gosta. Que ação que eu compro? Não quero saber de EBITDA, não quero saber de. Concordo. E é isso, esse canal eles não. Vamos entender, cara. Não, eu concordo 100%. Eu vou falar assim, entenda, né? Aí você toma a sua decisão. Não, eu concordo 100%. Mas eu penso em mim, né, como potencial investidor, porque eu acho que o mercado ele é pedagógico. Eu já fiz a minha compra de dica, eu já fiz a minha compra de hype, eu já fiz a minha compra de dividendo, sabe? E você aprende assim. Sim. Você não vai ler um livro do Warren Buffett ou do Benjamin, do Graham lá e o investidor inteligente vai sair tipo com um great stock picker. Você vai escorregar no meio do caminho. Sim. Né? Então, mas se você nem tenta escorregar no meio do caminho, né, você sempre vai achar que a bolsa é um cassino. Então, eu acho que faz parte de um projeto quase de país, assim, de você criar essa ponte entre o capital e o trabalho, as pessoas começarem a olhar as empresas como uma coisa positiva. Fizemos uma IPO na Before, super bacana, demorou acho que uns 2 meses até a gente conseguir finalizar, a gente ainda estava no sandbox. Nesse período, a gente aproveitou, por ter sido uma das primeiras empresas, a gente não precisava ser auditado ainda, a gente precisava estar em auditoria. Então, a gente estava em auditoria, já tinha contratado, já estava pagando a auditoria, já estava começando o trabalho, mas ia entregar a auditoria depois, referente ao ano anterior. Que, se não me engano, na B3 seria 3 anos de auditoria, no caso da Before é 1 ano, não é? Eu não me lembro, mas eu lembro que nesse momento, Sandbox ainda, talvez era uma fase inicial do Sandbox, aí o pessoal da Before pode falar melhor, mas a gente pôde, assim, tinha até tal data, se passar de tal data, a gente tinha que ser auditado. Falou, cara, até tal data você tem que ter o contrato de auditoria e a auditoria andando. Então a gente fez isso, levantamos, convertemos todas as ações, todos os mútuos conversíveis em ações, e listamos todo mundo que queria ser listado, quem não queria ser listado ou não se manifestou, foi para uma holding. Todo ano agora a gente abre uma janela para quem está na holding listar suas ações. Então, dá um certo trabalho fazer toda essa gestão, mas eu tinha já 250 investidores pessoa física no meu cap table por causa do crowdfunding. Hoje a gente deve ter uns 800. Certo. Mas hoje são 800 numa infraestrutura que funciona. Eles podem comprar e vender sem me chamar. Sim. Antes não, antes era uma coisa que dava um pouco mais de fricção. No crowdfunding a liquidez era mais complicada mesmo. Mas tem uma coisa que é interessante, porque o pessoal sempre fala, mas
tem um monte de gente, investidor, fica palpitando, tipo, cara, deve ter uns 5 investidores que a gente tem algum tipo de contato, a grande maioria relativamente anônima no nosso dia a dia, deixa espaço para a gente tomar nossas decisões, a gente tem a transparência que precisa, e os que são um pouco mais próximos, são pessoas que quando a gente tem alguma dúvida de alguma coisa, a gente fala, pô, esse cara aqui é um empresário desse setor, deixa eu dar um toque nele, esse cara já levantou dívida, esse cara aqui Legal. trabalhou no mercado financeiro, sabe como falar com o fundo, deixa eu falar com esse cara aqui. E a gente vai usando essa rede de contatos, porque o cara é um investidor minoritário que acredita no projeto. Sim. Está com a gente há 2, 3, 4 anos. E como é que foi passar da auditoria, essa primeira auditoria? Como é que você sentiu isso melhorando a governança, melhorando, assim, facilitando a sua visão, podendo que a sua visão se materializasse com mais facilidade? Como é que você Olha, viu isso? a gente depois, né, de ter feito o IPO, a gente levantou capital com um CVC, né, que é o O BATS lá. que é o B2Moral Ventures, B2Moral Corporate Ventures. Venture Capital da BAT. Uhum. E o processo foi mais complexo, né, de conseguir levantar com um fundo institucional inglês. Foi mais difícil, assim, em termos de workload, negociação, do que fazer na Before. Até é isso que nos deixa até mais tranquilos. Pô, a gente já era auditado, já tinha rolado auditoria, então a gente todo ano agora é auditado, agora a cada 6 meses a gente manda isso para eles. Isso tudo Isso foi deixou... pré-IPO, então? Não, foi pós-IPO. Após Né? IPO. Então, a gente fez o IPO ali no começo de 2023, final de 2023 a gente fez a primeira rodada. Tá. Com a BAT. Com a BAT. E daí, com o B2Moral Ventures, no caso, né? E daí, pô, a empresa já estava auditada, sabe? Já era um pouco mais fácil fazer tudo isso. E muita gente fala, pô, mas para um institucional entrar... A gente conseguiu conversar, não foi um empecilho. Porque não era só um aporte, além do aporte tinha uma questão logística também. Tem um contrato de distribuição, né, que ainda está vigente, é uma grande avenida de crescimento que a gente tem e acredita bastante. Vários trabalhos de melhoria contínua com eles, mas o que eu posso te dizer, primeira vez que eu ouvi falar que a gente tinha que fazer auditoria, eu tomei um sustão. E eu participei relativamente bastante das due diligências anteriores e um pouco dessa auditoria. Participei bastante do contrato, dessa parte mais jurídica, de falar com os escritórios, mas a nossa diretora financeira, que é a Fabi, já estava há algum tempo na empresa, já conseguiu liderar bastante da auditoria. As auditorias subsequentes, Aí vai mais fácil. ela e o time conseguiram tocar com bem mais autonomia. Hoje, praticamente não impacta o meu dia a dia. Impacta o dia a dia do trabalho da empresa, né? A empresa ela fica um pouco mais engargalada nos momentos de auditoria na parte administrativa. Do mesmo jeito que numa época de feira, a parte do marketing fica mais engargalada. Final de mês, o comercial fica mais engargalado. Mas eu vi que vocês, parte da grana que entrou, vocês implantaram o SAP, né? Implantamos o SAP Business One. O SAP Business One. Legal. Isso deve facilitar muito a... Isso facilita. Cara, o primeiro ano, 2025, foi muito complicado. Acho que foi o primeiro ano, 2025? Eu nem me lembro agora, mas o primeiro ano foi 2024. Foi 2024 o primeiro ano. Foi bem complicado, porque a gente foi fazer a auditoria, tinha 2 sistemas, né? Então, a primeira metade do ano era o Bling, a segunda metade do ano era o SAP. E daí mudou a contabilidade também. Então, cara, essa auditoria eu participei um pouco mais tentando ajudar o time a não surtar. Entendi. Com efeito limitado ainda, porque não tem como, o trabalho era bem desgastante, bem difícil. Mas agora esse ano já está sendo muito mais tranquilo, e acho que é isso que eu posso dizer sobre a auditoria. Eu vi o Rodrigo e você conversando sobre isso, né? É muito mais fácil fazer uma auditoria quando você está pequeno médio, do que fazer uma primeira auditoria grandão. Sim. Vai ser muito mais traumático, vai ter muito mais coisa para arrumar. O cara vai ter que entender, né? O time vai ter que entender mais os processos, as coisas, de uma vez. Sim, isso é mais indigesto. E muitas vezes você já está maior, às vezes você acha que você está crescendo num ritmo, mas na verdade você não está, né? Aí você vê, cadê o dinheiro? Né? Então, sim, concordo. Mas conta também, então, dessa parceria então com a B2Moral Ventures, né? O aporte, a distribuição. Mercado só Brasil? Vocês estão indo para fora? Vocês estão olhando para outros mercados? Hoje estamos no Brasil, estamos focados no Brasil. A gente começou a distribuição com eles com uma hipótese grande de que a gente ia conseguir distribuir muito bem snacks, né? E a gente conseguiu até certo ponto,
mas a distribuição da BAT Brasil, ela tem vários tipos de entrega e de canais de venda e etc. Mas, basicamente, quando você pega todos, acho que se não me engano tem 140 a 200 mil PDVs que eles atendem diretamente, boa parte disso eles atendem por um modelo de vendas que é feito com um vendedor que tem um próprio carro, Ok. né? Então ele já fatura na hora e entrega na hora. E os snacks não conseguem suportar o calor desse tipo de transporte. Então, se a gente está falando de universo X, esse universo shrinkou. Que tem que ser um veículo refrigerado. Não precisa ser refrigerado, mas não pode ser muito quente ou ficar muito quente por muito tempo. Tá. Idealmente refrigerado, mas se você for fazer curtas distâncias, não tem problema. Isso aqui eu trouxe no meu carro, tá tranquilo, né? Não derreteu. Mas se você deixa num caminhão que também transporta cigarro, né? Para quem não sabe, a BAT é a British American Tobacco, que é a dona da Souza Cruz no Brasil. Então a Souza Cruz hoje chama BAT Brasil, que é uma empresa que está fazendo uma baita movimentação para não ser uma empresa de tabaco no futuro, mas ser uma empresa de bens de consumo. Né? Sim. E isso para a gente é sensacional fazer parte dessa transformação. A gente é o primeiro projeto que não só tem investidas, porque eles têm várias investidas no mundo de empresas de bens de consumo, mas a gente é a primeira que tem também um contrato de distribuição. Legal. Então chega... No mundo inteiro? A primeira empresa do mundo inteiro que tem o contrato de distribuição. Muito legal. E o time da BAT Brasil está fazendo um trabalho incrível, assim, tipo... É diferente você negociar com uma Big Corp como eles, né? Outro momento, outro ritmo. E assim, às vezes demora, de repente é uma pancada, né? Tipo, as coisas funcionam de um jeito diferente. Mas a gente acabou descobrindo que um produto muito bacana para distribuir com eles acabavam sendo as bebidas. Então, com o primeiro ano de parceria, a gente fez muito snack. Teve muito problema de derretimento, então a gente dava 2 passos para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás, até conseguir azeitar tudo isso. A gente viu que dá para a gente azeitar até aqui. Depois vai ser difícil, porque tem eles não vão trocar os caminhões que eles usam para fazer o transporte do que eles chamam TPE, né? Que é esse vendedor, que é o terminal de pronta entrega. Tá. Então, vamos colocar as bebidas. Aí, fizemos as bebidas. Aí, Brasil inteiro, pum! A gente dobrou nosso market share de bebida no canal de conveniência de 1 a 4 ano passado. Que é 1 a 4? É 1 a 4 checkouts, que são as conveniências menores. A gente passou de 0,5% de market share para 1,1% de market share, mais ou menos. Caramba. E sem contar que muitas dessas conveniências não são auditadas, né, pela Scantec. Então, provavelmente nosso market share nesse pequeno mercado de bebidas é maior. Mas no grande varejo a gente é irrelevante ainda com as bebidas. Só que daí trouxe outros problemas. Bebida é produto com menos margem. A gente está vendendo para um distribuidor. 2025, primeiro semestre, primeiros 9 meses, a gente viu uma deteriorização da margem bruta agressiva. Parte era previsível e parte a gente falou, a gente precisa começar a rever isso. Então, agora, em 2026, todo o modelo de bebidas está sendo redesenhado e boa parte foi redesenhado. Então, junto com a BAT, para a gente distribuir melhor as margens e ficar menos penoso na nossa margem bruta. E a gente acabou descobrindo coisas muito interessantes, né, dando essa aposta. Quando a gente vendia um mix mais balanceado para eles ou para outros clientes, a gente via o quanto isso impactava o nosso fechamento. Então, a gente sempre trabalhou muito com uma narrativa de a gente precisa melhorar custo, precisa. E a gente vende produto, né, bem de consumo, tem que melhorar custo. Mas mais importante para a rentabilidade do negócio do que melhorar custo é o mix que a gente consegue vender para o canal que a gente consegue vender. Então, a gente via que um mês os custos se mantiveram os mesmos, mas o mix melhorou muito. A gente passava de um EBITDA negativo para um EBITDA positivo. Assim, pum! Menos 5 para mais 10. De um mês para o outro. Fala, cara, por quê? Mix. O que você chama de mix, você está falando tanto mix de produto como mix de canal. E o mix é a composição, né? Então, se eu vendo mais bebida em um mês, meu EBITDA vai ser pressionado. Minha margem bruta vai ser pressionada, logo o EBITDA vai ser pressionado. Se eu vendo mais suplemento ou barra, meu EBITDA vai ser menos pressionado. Se eu vendo mais para um canal mais rentável, vai ser menos pressionado. Se eu vendo mais para distribuidores em geral, ele vai ser mais pressionado. Entendi. E se eu vendo mais bebidas para distribuidores, aí é mesmo. muita pressão. Então, a gente teve que fazer um baita de um trabalho de conversa e renegociação com o time da BAT para remodelar esse produto. E a gente acredita que está chegando num lugar bacana e que é isso, para jogar para ganhar, né? Não só para jogar para não perder. Muito legal. E eu vi também no relatório que eu vi de vocês que vocês têm um planejamento 26, 27 aí, né? Temos. Isso que você está falando está dentro desse planejamento, que incluiu implantar o SAP, fazer talvez essa remodelagem de mix. Eu estou falando uma pergunta mais adiante da conversa, mas acho que cabe agora.
o que mais está nesse planejamento? Assim, o que você acha que da visão da narrativa para os próximos anos aí? Olha, se eu fosse dizer, eu preciso contar um pouco do trailer do filme, né, do passado do filme para falar como que ele vai caminhar para frente, ou como que a gente ambiciona isso para frente. Mas tem 11 anos, né? Nesses 11 anos, pelo menos essa é a narrativa que eu uso, é o meu modelo mental, não é que eu uso ela é o jeito que eu vejo o mundo. Eu e o Neto, a gente começou a empreender por entusiasmo, por querer mudar o mundo. É o inocente corajoso que acredita que vai mudar as coisas porque tem uma solução melhor. E ele é tão inocente, tão corajoso, que ele bate a cabeça tanto tempo que ele consegue alguma coisa, Uhum. né? E depois dá um tempo, as coisas começam a entrar em ordem. Você saiu dessa fase, você conseguiu. Vou até anotar, desculpa, vou É, anotar inocente e corajoso, porque na minha cabeça tem falando de traumas, assim, eu tenho uma coisa inocente e útil, que às vezes eu levava para um lado meio de que explorava, mas o inocente e corajoso é legal, cara, é isso, é, bate a cabeça e é. vai, né? Eu acredito muito, cara. Tipo assim, quando eu vou falar com qualquer pessoa que quer empreender, meu scorecard, assim, é ser a pessoa inocente e corajoso. Basicamente, inocente e corajoso é a pessoa que você tem que falar, cara, é mais difícil do que você tá pensando. Calma. É o E que a, e eu... a pessoa, e tem a pessoa que você tem que empurrar, né? Que é a É, pessoa que, tipo, tem uma competência absurda em alguma coisa. Você fala, se essa pessoa tivesse a coragem de botar esse negócio no seria mercado, imparável. imparável, Hum. mas você tem que empurrar. Essa pessoa não vai pra frente, né? Mas enfim, isso é É. uma. É um- Entra no campo da psicologia entra em outro espectro. Tá. Mas a gente era esse inocente e corajoso. Quando a gente evolui, a empresa ganha um pouco mais de maturidade, tem time, a gente está aprendendo a gerenciar pessoas e a tocar uma empresa. A primeira vez eu nunca trabalhei na minha vida, o Neto nunca trabalhou na vida dele. Hum. Então, é um experimento. De repente, a gente se vê numa posição que a gente não tá mais jogando para jogar. Porque esse inocente corajoso joga para jogar, ele quer jogar, ele quer viver, né? Sim. Ele quer sair da faculdade e criar alguma coisa útil pela primeira vez na vida, né? Acho que esse era o entusiasmo que estava nas nossas vezes. Tipo, cara, até os 20 anos todo mundo falando que eu tenho que fazer. Deixa eu fazer alguma coisa e eu falar o que tem que fazer, né? Então você quer fazer porque você quer, né? Ah, vocês fizeram para vender a empresa? Não. Vocês fizeram para ganhar dinheiro? Não. A gente fez porque a gente não conseguia não fazer. Essa é a grande verdade. Legal. E, pô, 5 anos depois, 6 anos depois, a empresa foi tendo 2 times, basicamente, o time do Otto e o time do Neto. E a gente sempre se respeitou muito, até por ser muito diferente. Só que isso foi criando a empresa foi ficando mais departamentalizada, né? No começo ainda tinha os outros 2 sócios, então nós nós éramos relativamente unidos, mas o time respondia muito para um ou para outro, e era um pouco caótico isso, né? E acho que no final do ano passado a gente conseguiu deixar claro, cara, que não dá pra gente jogar para não perder, não dá para eu Sim. tentar proteger cada uma dessas categorias aqui. Proteger não é suficiente. O meu concorrente ele é mais ambicioso do que só proteger. Eu vou ter que jogar para ganhar. Uhum. E para jogar para ganhar não existe eu usar uma camiseta azul e eu só usar uma camiseta vermelha. Tem que usar a mesma camiseta. É um time só, é uma bola só. Sim. A nossa convenção de vendas de convenção, o nosso Vamos Junto Day, né? Legal. Foi eu e o Neto vestido com a mesma roupa, com uma bola, com o mesmo tênis, e o time inteiro ganhou uma camiseta. Cara, isso aqui é um time só. Então a gente brinca que a gente saiu de jogar para não perder, que era proteger as categorias, proteger nossos maiores assets e explorar coisas novas. Uhum. Então é quase como se a gente estivesse achando que mais é melhor. Então, pô, cheguei até aqui com os meus produtos. Vou criar novos produtos, novas frentes para criar um castelo. E a gente falou, cara, não é sobre castelo, é sobre um motor que gira rápido Uhum. e é muito eficiente, fica imparável, né? É a metáfora do flywheel, né? Que é aquele volante que não para de fazer força. Motor perpétuo, assim. Motor perpétuo. Cada força que você dá, ele gira só mais forte. Cara, não é sobre criar mais e mais e mais categorias, é sobre fazer essa roda girar mais e mais e mais rápido. E para isso, não são 2 times. Uhum. Não é ataque e defesa, é um time É um só. time só. E a gente começa a criar toda uma cultura nova na empresa, com uma liderança muito mais unida Uhum. e que busca uma única coisa, né? Jogar para ganhar. Jogar para ganhar é conseguir fazer os nossos produtos serem os produtos de dar água na boca para você consumir sem culpa e realmente conquistar esse market share e capturar o valor que tem ali para ser capturado. Isso é importante, não é que a gente quer ser o maior do mercado em cada uma das categorias. A gente quer ser do tamanho que a gente pode ser. A gente é a marca descolada. Eu não vou ser a marca mainstream de suplementos. Não vou conseguir ser maior que uma Growth.
Não nos próximos 10 anos, não nos próximos, se tudo mais constante. Não é a nossa proposta de valor. Nossa proposta de valor é ser a marca de suplemento da família. É para você consumir, as pessoas da sua família consumirem, filhos, pais, parceiro, enfim, é esse o jogo. Posso fazer uma pergunta meio filosófica? Que você pode jogar para ganhar de quem? Não, Da gente mesmo? da gente mesmo. Tem uma música que eu tô viciado, que é I'm Fighting Against Myself. Que é isso, cara. Tipo, todo dia, a música em inglês, eu falo todo dia, eu acho que o inimigo tá ali, mas eu olho no espelho e o inimigo tá ali na minha frente. É contra você, cara. E é uma luta para você se tornar quem você deve ser. Não é para você se tornar a maior empresa do mercado. Essa é a métrica errada. É a maior empresa que é a sua empresa, né? É tipo a melhor versão de você. É a diferença entre amadurecer e crescer mais do que amadurecer. A empresa tem que amadurecer para se tornar quem ela se propôs a ser. A gente se propôs a ser a empresa mais saborosa para você consumir sem culpa. É isso. Tá todo mundo que acha que essa é a melhor proposta bem atendido por isso? Tá, pô, então a gente tá no tamanho certo. Não, pô, a gente tá perdendo para coisa que tem uma proposta diferente porque a gente tá se comunicando mal. Estamos pequeno. Não, a gente está vendendo porque a gente está conseguindo convencer a pessoa que quer outra coisa. Não, pô, a gente está grande demais. É um tumor quase, né? Você está indo pela métrica errada. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Não, esse lado filosófico, isso aí pode ir longe se a gente quiser, mas Vamos voltar pro P&L. P&L. Falando em P&L, muito legal. Como é que você vê toda essa visão? É um time, é uma missão, é o melhor produto, mais saboroso, etc e tal. Pensando no investidor pessoa física, que você falou, você já nasceu meio com isso, né? Com o crowdfunding, você já tem uma base muito grande de clientes e tal. Na própria Before, você tem muitos investidores pessoa física. Como é que você vê o RI da Mais Mu tem muito para melhorar, frente? Cara. E até que a gente falou um pouco antes de começar a gravar, esse viés do RI brasileiro que é mais reativo, mais cartorário, assim, para ir para esse lado mais de campanha, de rede social. Pô, porque se o cara vai na farmácia, em qualquer ponto de venda, vai lá e compra um produto da Mais Mu e fala, pô, eu quero ser investidor da Mais Mu, quero essa seria a ideia, essa seria a ideia. Faz todo sentido. Faz. Cara, eu acho que a gente ainda tá jogando para não perder nessa frente, para ser honesto com você, né? E eu converso muito com o time da Before também para entender os do's and don'ts, porque a gente é muito cauteloso por ser uma empresa pública, a gente entende que não dá para fazer o que a gente fazia quando a gente era uma empresa que tinha feito um crowdfunding, que era uma limitada, com um monte de pessoas que carregavam muitos conversíveis da empresa, era outra situação. Certo. Hoje eu não posso simplesmente sair fazendo campanhas sem falar com o meu jurídico, e daí, pô, você vai fazer isso? Então é um pouco mais complexo. O que eu acho que seria o mais ideal mesmo, e acho que é o desafio, pensando na visão do negócio, a gente conseguir expressar para o nosso investidor o que está acontecendo na empresa. Vou te dar um exemplo. A gente fez o IPO em 2023 com o preço da ação a R$10. Hoje deve estar mais ou menos R$7,5 a R$8. É isso que o cara tá vendo. Ele tá vendo, pô, perdi valor. Na época a empresa está faturando 50 milhões, ela mais do que dobrou de faturamento. A gente tinha um market share menor do que o market share que a gente tem hoje, a gente tinha a empresa muito menos na mão do que a gente tem hoje, a gente não tinha um contrato com a Souza Cruz como a gente tem hoje. A gente não tinha os aportes que a gente recebeu, o patrimônio líquido da empresa era R$10 milhões, hoje é quase R$50 milhões. Posição de caixa mais que dobrou também, né? No último ano. Exato, a gente deve estar agora pelo menos 10 milhões em caixa. Né? Então, é outra empresa, é incomparável com o que era, mas o preço da ação não está refletindo nisso. Né? Então, para o investidor pessoa física entender isso, demanda muita comunicação e muita sintonia. E é frustrante. Eu já tive na posição de comprar empresa na bolsa, ver os fundamentos melhorando, um trimestre, 2, 3, 1 ano, 2 anos, e a ação parada. Você fala, meu Deus, e derretendo. Você fala, cara, não tem como, não aguento mais, né? Sim. Então, eu entendo o quão frustrante é. E acho que o desafio é a pessoa se manter antenada no canal de RI para ver as melhorias que estão acontecendo. Um exemplo é isso, quando o aporte primário do Bitomorrow Ventures, tanto na primeira tranche como na segunda tranche, é quase o dobro do preço de tela hoje. De dinheiro colocado na empresa em primária, não em secundária. Sim. Então, o que a gente está vivendo na Mais Mu é um problema de liquidez. A gente tem pessoas que estão carregando o papel da empresa há 6 anos, que precisam sair desse papel em algum momento.
mas tem pouca gente que ainda conhece, né, e tá como comprador nessa frente. E daí tem uma pressão vendedora maior que a pressão compradora, né? Essa é a minha interpretação. E daí o desafio também é ter uma iniciativa mais proativa, e daí, pô, beleza, você consegue até trazer mais pessoas, mas você não muda o preço da ação e você frustra mais essas pessoas, Sim, sim. porque você É, tá porque você entregando não valor, pode. mas eu não tô distribuindo dividendos, eu ainda tô queimando caixa, então eu não quero desapontar as pessoas, mas eu quero passar a realidade como ela é, Sim, como quando eu leio as cartas do Buffett, eu lia e falava, pô, esse cara tá sendo transparente, ele não tá tendo papo para me enrolar. sim, sim, E sim. ele falava, primeira coisa, eu errei, erramos nisso, pum. Eu acho que para o investidor que se inspira no Warren Buffett, no tal do value investing, é ver se que é claramente uma ação que está com É, um bom preço de entrada. exato. Né? E é isso, por exemplo, eu falei aqui, a gente, aqui que pressionou, por que o EBITDA tá saindo do que era em 2024 para 2025, tá aqui, essa é a história. É, o share da minha receita de bebidas de 25 para 24 dobrou. Tipo, é o dobro. É o produto de menor margem da empresa. O Tá. share de um distribuidor, né, aumentou muito. A gente não repassou preço para tentar manter o market share, para bater as nossas metas. Batemos as metas. Então, a gente falou, cara, a gente levantou dinheiro para quê? Para botar no caixa, botar em CDB? Que foi o que a gente fez boa parte do tempo. Cara, não, a gente botou para Sim, rodar. sim. Então, vamos bater a nossa meta? Ah, mas o EBITDA vai ser negativo em tanto. A gente levantou dinheiro Para isso? sabendo que isso ia acontecer. Então, Sim, sim. vamos jogar para ganhar? Porque antes a gente estava jogando para não perder. Então, a gente acumulava caixa, mas falava, pô, mas se eu... Para ter um colchão, né? para ter um colchão, para aumentar a perenidade do negócio, mas daí, pô, a meta era de tanto, chegava quase. Então, não, cara, a gente vai chegar nessa meta desse ano. Então, 2025 a gente chegou. Foi uma festa na empresa, cara. Foi, tipo, outro momento de união, assim. Pensando assim, tem um exercício criativo, já que você é filho de artista e é artista empreendedor, exercício criativo aqui, sem medo de ser feliz, sobre como é que poderia ser uma comunicação para esse cliente hoje que não tem a sua ação, que sequer sabe que é mais listado. Formas criativas de chegar nesse cara, via redes sociais, via podcast, via, sei lá, peças criativas para atingir dois objetivos: aumentar a educação financeira do investidor sobre o que é uma ação, como é que funciona o mercado de bolsa, e segundo, a Mais Mu enquanto tese viável, interessante, com preço bom. Aqui poderia ter um QR Code, chegando, tem um videozinho desse que vos fala, né, comentando um pouco sobre essa história da empresa. A gente poderia contar e botar artigos, né, pô, saiu o jornal quando a gente fez nossa primeira campanha de crowdfunding, quando a gente fez o IPO, Legal. quando a BitTomorrow botou o primeiro aporte, fazer a conta do preço da ação em cada um desses momentos. Pô, o IPO foi a R$10, mas quem entrou na primeira captação, salvo engano, deve ter comprado ação a R$3 ou R$4. Então, e a última captação nossa foi mais ou menos R$15. Pô, tem uma valorização em 6 anos significativa, né? Tá. E, pô, só que padronizar esses números, né, para não falar uma coisa que não pode ser falada e mostrar, pô, isso aqui aconteceu aqui, tá faltando liquidez, então tem uma janela de entrada interessante. Acho que tem várias coisas que daria para fazer para trazer, mas acho que o principal é trazer uma base de acionistas que entenda que é um jogo de longo prazo. Acho que esse é o principal, porque senão você traz e daí depois de 1, 2, 3 meses, tipo, e aquele retorno? Isso não pode acontecer, porque daí você distrai a empresa, né? Vou dar uma pirada aqui então, tentar associar meio a ideia da saúde, da longevidade, de você comer, viver mais, ser saudável e tal, com a ideia de longevidade do seu portfólio, né? De você entender isso como patrimônio para pagar a escola dos teus filhos, ou comprar teu apartamento, não sei o quê. E mais isso, com fundamento. Eu gostei dessa do vídeo. Legal, imagina, você põe num produto aqui um QR Code, você que está comprando esse produto que vai saborear essa bebida ou esse snack. Você sabia que a Mais Mu também tem ações na bolsa? Vou botar aqui o nosso site, está aqui o nosso vídeo que explica a nossa tese de investimento. Né, e o difícil é metrificar isso com tantas batalhas, né? Mas eu acho que agora que a gente está simplificando, a gente brinca que a Mais Mu tentava ser tudo para todo mundo, em todo lugar, de qualquer jeito. Né? Então a gente entrava em várias categorias, a gente já teve outras marcas, hoje a gente enxugou tudo e está enxugando cada vez mais para ser o que a gente precisa ser para quem a gente se propõe, do jeito que a gente quer, sabe? Tipo, um negócio muito mais jogando para ganhar do que jogando para capturar oportunidades. Sim.
pô, essa pode ser parte da estratégia, mas antes a gente nem conseguia, era tanto pratinho tentando Sim. equilibrar, que não dava. E é uma coisa que a gente fica, talvez eu acho que o grande desafio seja mais de conforto jurídico para saber até onde dá para ir, até onde não dá para ir, para fazer, tipo, cara, não, essa é parte da nossa estratégia de crescimento, criar uma comunidade Uhum. de clientes, uma comunidade de parceiros comerciais, uma comunidade de fornecedores e uma comunidade de investidores, né? Muito legal. Fazer essa mandala e entender qual que é o nosso papel para cada uma dessas pessoas. E quais são as intersecções. É. Então vamos aproveitar, até porque a conversa está muito boa e quando a conversa está boa, a gente tem roteiro para Pra cumprir bater. aqui ainda. Vamos fazer então um passadão rapidinho dos principais fundamentos então da Mais Mu, já que a gente vai trazer esses investidores assim. Então, receita, margem e capital de giro. A gente já falou bastante coisa aqui sobre a margem, tá, mas vamos pensar primeiro em receita então. Você falou sobre o mix de canais e produtos. Uhum. Como que um analista, como é que um investidor, que uma pessoa física que está começando vou entender então a ação da Mais Mu. Tem lá a máxima de que receita você vai modelar, você vai multiplicar ticket médio por volume, né? Qualquer Perfeito. modelo de Excel. Como que então esse investidor pode entender a Mais Mu? Tá, é uma empresa de saúde, tá, mas então você havia mencionado bebida, snack, suplemento. Esses são os itens que compõem, que cada um deles vai ter o seu volume e seu ticket médio. Perfeito. Como que e você também já falou que a bebida tem uma pressão maior de preço, então né, porque tem o custo maior de distribuição, etc. Como é que ajudaria o cara a modelar isso? Olha, Pensando na receita, em primeiro lugar. Pensando na receita, eu acho que você tem primeiro, que a gente traz os resultados, né? Então você vai ter a receita histórica, você pode trazer para baixo. Então, eventualmente a gente traz esse número, eventualmente a gente não traz, que é o número de pontos de venda. Tem ficado mais difícil porque, como a gente trabalha muito com distribuidores, eles atendem vários pontos de venda, Uhum. esse número fica um pouco mais complexo. Mas a gente pode dizer que a gente tem mais de 30 mil pontos de venda. Certo. Tá? E daí você pode pensar no número de pedidos online. Esse número de pedidos online é um pouco mais difícil, mas você faz a regra inversa. Então você fala, pô, a Mais Mu vende... Você vai nas suas premissas. Você tem esses 3 canais. Você tem, essas 3 grandes categorias. E você tem 2 grandes canais, offline e online. E vamos supor, ou melhor, B2C e B2B. Faz mais sentido nessa modelagem. B2C e B2B. Cara, B2C você vai fazer como? Eu vou pegar um share desse faturamento que você hipotetiza que ele é para o B2C e divide por um ticket médio que faz sentido para suplemento. Otto, quanto que é? Eu te garanto que não é R$50. Uhum. Também não é R$1.000. Sim. E eu acho que não é uma coisa difícil de você fazer, né? Vai ser entre R$150 e R$250, R$300 para clientes mais recorrentes, R$150 para clientes mais novos, R$100 dependendo do canal de aquisição. Mas vai ficar nessa faixa. Pô, você divide ali, vamos dizer, 10% da receita da empresa por ticket médio de R$200, vai ter uma ordem de grandeza de quanto vai ser o número de pedidos online. Tá. Aí você pode ver a taxa de crescimento do online que você vai hipotetizar. Então, isso para canais, você tem o número de pontos de venda e o número de pedidos médio. Eu diria para a parte de canais. Para o B2C, você vai ter o número de pedidos, que eu acho que é a melhor métrica para você fazer, e pensar que o ticket médio é uma coisa mais óbvia. Sim. Uma pessoa física que compra suplementos online vai comprar ali entre R$150 e R$300, Perfeito. e daí você vai criar premissas em cima disso, né? Uhum. A gente não pode ser muito transparente também por causa de concorrente, então a gente quando Claro. a gente tenta trazer as informações necessárias para a pessoa entender o negócio. Mas o que eu posso dizer é que o nosso e-commerce ele vai estar entre 20% e 10% da receita. Nosso e-commerce, nosso B2C. Né? Então, os outros 80% a 90% vai ser B2B. Pensa que eu tenho 30 mil clientes. 30 mil lojas. Pô, eu vou ter dessas 30 mil lojas muito menos clientes, né? Porque, por exemplo, eu vou pegar um Pão de Açúcar, ele vai ter muito mais loja. Mas você pode modelar por número de loja. Ok. Eventualmente, né, pensando no cara que vai modelar, a gente solta o número de lojas de tempos em tempos que a gente tem. Quero saber qual que é o número. Manda mensagem no RI lá que a gente responde. Sim. A gente começa a colocar isso nos relatórios se essa for uma informação relevante para os vendedores, porque é uma informação relevante para a gente, mas que a gente não fica escutando muitas vezes mais por saber que ninguém está usando, né? Certo. Mas eu diria que receita você começa com essas 2 grandes variáveis. E daí, o peso disso aqui vai ser maior no online, o peso desses 2 vai ser maior no offline, é quase evidente, né? Se você for pensar no mercado brasileiro,
Snacks e bebidas vão vender mais offline, suplementos vendem muito mais online. Uhum. E daí, se você vai trabalhando isso, tem uma frase que eu ouvi de um colega, daí indo para o outro passo, que é a margem, né? Que falou, a vida começa depois dos 40, de margem. Ok. E eu posso dizer que, EBITDA ou bruta? Ou líquida? no Né? caso de bens de consumo, é de margem bruta. Tá bom, tá bom. No caso de bens de consumo, né? Com certeza para outras empresas vai ser outra margem, mas para bens de consumo, trabalhar com menos que isso é uma margem muito apertada. Hoje a gente está trabalhando menos que isso, que é uma margem apertada, e ela vai ser mais apertada pelos agressores, e tem os agressores e os promotores. E daí você vai poder trabalhar a margem mais ou menos nisso, você vai ver, nossa margem bruta está na faixa de 30%, então caiu, né, ao longo de 2025. A gente vai trabalhar fortemente para subir a margem bruta, mesmo que o EBITDA em absoluto se mantenha mais ou menos no mesmo padrão. Então, o EBITDA a gente está disposto a ter prejuízo em valor, mas ele deve melhorar percentualmente, porque a margem bruta deve subir percentualmente. Mas a gente não planeja diminuir nossos investimentos de SG&A, basicamente. Né? Então, mas quando você vai calcular para baixo, é isso. Uma coisa que assim, a inteligência artificial chegou, né? É absurdo, né? E uma coisa que eu penso muito que, acho que o investidor pessoa física, imagina que legal, não sei se até teria que ver com os advogados, mas imagina você ter tipo um super prompt. Fala assim, ô investidor, tá aqui. Essa informação para receita, essa informação para margem, são informações que você consegue de fonte pública, etc e tal, que para você que está disposto a entender o nosso business, coloca esse prompt aqui, ele vai te gerar um fluxo de caixa tabelão imaginário aqui, para o futuro, claro, para o passado com os dados reais, e daí para cada elemento desse fluxo de caixa projetado, você ter como mini vídeos explicativos o que isso significa, como é que você pode entender isso enquanto contexto macroeconômico, influência de taxa de juros, câmbio, sei lá, né, matéria-prima. Eu acho que é nossa, eu tô pirando aqui, tem muita coisa muito Não, legal. tem muito. Eu acho que assim, uma coisa que é importante, né? Porque você deu você deu vários elementos super interessantes. Que se o cara ouviu, quem está assistindo. Ele modela. Modela. Ele modela. E se ele botar um prompt, ele modela. Mas eu acho que tem outras coisas que são interessantes para você entender negócios de bens de consumo, né? Que você tem negócios que eles tendem a ser mais consolidadores do que outros. Bens de consumo tem uma imagem muito famosa, né? Que você pega Nestlé, Mondelez, Mars, todos os grandes conglomerados e todas as marcas que eles têm. Tem, tipo, basicamente uma concentração imensa de marcas na mão de grandes corporações, né? Sim. Pepsi, Coca-Cola, e você vai. E essa é a tendência, né, do mercado de bens de consumo. Ele tende a ser mais consolidador. Então, é claro que a Mais Mu ela pode seguir um caminho de consolidar e pode seguir o caminho de ser uma marca independente, mas ela também pode seguir o caminho de virar uma consolidadora. Virar uma consolidada também, né? Ou consolidar ou virar parte de um portfólio. O nosso case principal é ser um case de marca. Não é ser um case de operação, eficiência operacional. Perfeito. Então, faz mais sentido você pensar numa empresa que é um case de marca de compor uma house of brands. Sim, sim. A gente então está buscando vender... Não house é isso. House of brands, eu gostei dessa. Mas a gente entende que é o caminho natural de grandes empresas de bens de consumo quando elas atingem um certo nível de maturidade. Você dilui D&A, você melhora a capacidade fabril, você tem outros desafios. Se você fizer mal feito, você perde todo o brand value daquele negócio. Sim. Se você fizer bem feito, você ganha as economias e mantém ou alavanca o valor. E como é que você acha que indo para frente... O mundo está mudando, né? Está mudando. E só um comentário rápido, porque é por isso que a gente está listado. Porque a gente é independente. Se alguém quiser, se a gente entrar num M&A, está ali. E se a gente não quiser entrar no M&A, a gente está aqui. Então, acho que a gente é transparente. Tipo, e é muito engraçado que às vezes a gente conversa com uma turma, tipo, passa os dados. Fala, cara, faz seu dever de casa, cara. É público. E a gente fala com o banco, às vezes, é muito diferente quando o banco chega, não, eu modelei seus dados aqui. Você fala, pô, parabéns, fez seu trabalho. E o cara, não, mas como é que é? Como foi o faturamento? Como que é a margem? Você fala, cara,
você não se esforçou mesmo, né, Sim. para fazer o seu trabalho. Então fica um negócio difícil. Pô, a gente tá ali, tá transparente. Então, e não, E eu acredito na transparência nesse mundo que a gente vive hoje. que tem tudo a ver com ser uma marca, focar na marca, né? É, Então, pensando, quando falar, o mundo está mudando. Se o que funcionou até hoje para bens de consumo foram essas marcas, esses grandes house of brands aí que você falou. eles estão sendo mais questionados hoje, né? Então, e tem muito, imagino, mais susceptíveis à guerra de preço, né? Ruídos reputacionais, por exemplo. Total. Mas se você tem uma marca forte e um modelo que não ambiciona ser um house of brands, como é que você acha que isso se encaixa nesse mundo novo que a gente está entrando de IaaS e os one-person businesses e cada um sendo a própria marca e as marcas mais assim, uma relação muito mais próxima com o cliente, o lance da comunidade, como é que você vê Cara, isso? eu vejo muito aquilo que eu falei dessa história de você amadurecer o negócio. Ele tem que cumprir o que ele se propõe a fazer, não ser maior ou menor do que isso. Eu acho que isso tem que ser entregue com autenticidade. Senão, você vai perder o seu edge, né? A sua vantagem competitiva. A vantagem competitiva é você ser autêntico num mundo onde a narrativa está toda quebrada. Uhum. Então, se você se mantém autêntico, as pessoas quando compram elas posicionam o que elas acreditam. Então, eu acredito muito nisso. O carro que você usa, o relógio que você usa, a roupa que você usa, tudo isso vai comunicar. Uhum. Algumas intencional, outras não intencionalmente. Os bens de consumo que você consome passam uma mensagem sobre quem você é, o que você acredita. Se a marca não comunica nada, a pessoa está comprando por preço. Sim, Se a marca comunica alguma coisa, você está comprando, tipo, pô, pela relação, pela claro. relação. É. E é quase uma coisa é estranho, né? É muito psicologia, porque se você compra aquela história da bolsa ou do relógio falso, o outro não vai saber. Mas não é sobre o outro saber. Você sabe. É. E se você sabe, já não é igual, né? Então, se você compra um negócio que você acredita que tem que ser, você acredita que as coisas têm que ser muito gostosas. Você compra uma coisa que não é tão gostosa, Uhum. você sabe que não é tão gostoso. E você sabe que você está sendo inconsistente com os outros quando você fala isso. Tem todas essas coisas. Você acredita que nutrição tem que ser leve, você consome uma marca que mostra que nutrição é tipo, é tudo ou nada. Uhum. Pô, não é consistente com o que você está acreditando. Então, tudo isso comunica, né? E se você tem uma marca que é difusa, tanto faz. Daí você vira no tanto faz. Então a gente tem que sair do tanto faz, tipo, hold our ground, e a galera tem que falar, pô, não, eu acredito nisso, então eu vou para isso. Então, a narrativa tem que ser muito coesa. E esse eu acho que é um dos grandes desafios que a gente está aprendendo, em você dar autonomia para o time e você dar os guardrails para você limitar essa autonomia. Eu sou filho de artista, né? Eu sou muito de dar autonomia, dar autonomia, dar autonomia. Mas assim, é uma máquina de você perder coesão. Então você tem que dar autonomia, mas com a North Star muito clara e sendo muito criterioso com o que pode e que não pode sair dali. E hoje a gente está sendo muito mais criterioso com o que pode e não pode sair do forno. Muito legal. Pensando nessa North Star, então, né, uma conversa que quando eu conversei com o Rodrigo lá da Before, eles trouxe uma provocação, que era para os empresários refletirem sobre os seus próprios negócios, que é: você compraria o seu próprio negócio? Né? E então acho que meio já passando para o bloco do, né, agora mais vamos lá, PMEs brasileiras, vamos seguir nessa trajetória. Como é que você entende essa pergunta e qual que você acha que é a resposta padrão do mercado e o quão importante é essa pergunta para uma PME que quer crescer, que quer jogar para ganhar? Primeiro que sim, é evidente, tipo, 99% do meu patrimônio está aqui e a gente está jogando para ganhar, então eu compraria, supondo que eu não estivesse aqui, né? Tipo, e para mim, o jeito que eu vejo isso, se eu fechar o olho e imaginar, é tipo stock picking, você fala, cara, olha esse negocinho aqui, que ainda é pequeno, está crescendo a taxas interessantes, já consumiu o produto, consigo ver o que eles estão fazendo nas redes sociais, é uma marca que tem alma, pô, é uma oportunidade. Vira e mexe, eu entrei hoje, né? Eu entro no Status Invest, no Fundamentos, vou ver o dividend yield das empresas, eu vejo, cara, a empresa distribuiu 40% do negócio, a empresa vale menos que o caixa, sabe? Você vê umas coisas assim, nas small caps, que é
explode a sua cabeça. É, Explode a cabeça. E daí você vê umas empresas que você vê quem é o sócio, você fala, meu Deus, cara, como pode isso aqui? É muito bagunçado, né? E eu veria muito desse jeito, como uma joiazinha que você descobriu. E o que eu gostaria, como investidor, seria ver várias mais MUs listadas para ter um portfólio que está sendo feito para criar valor, né? Não para perenizar renda. Tipo, muitas das ações que estão na bolsa, tipo, elas crescem, criam valor, mas tem muitas também que são feitas mais como uma manutenção de valor, né? sim. É muito fácil uma empresa que está faturando 50 milhões, como quando a gente fez o IPO, faturar 100, 200, 300. É mais difícil para uma empresa de 5 bi faturar 10, 15, 20 Sim, bi. sim. A não ser que, né, tenha Um M&A, uma... ou encontrado as alavancas muito redondas, né? E Sim. daí normalmente vai ser mais facilmente precificado, porque todo mundo vai estar vendo porque ela já é maior. Mas eu acho que eu veria mais por esse lado, e o quão importante isso é pro empreendedor, né? Cara, para mim é fundamental você saber separar as coisas. Eu acho que você ter um negócio, o negócio não te ter. Acho que isso é importante. Você fazer essa separação patrimonial, você desmistificar essa ideia de que bolsa É é cassino. cassino, porque assim, é um mindset muito antigo. É a mesma coisa você pensar que PFPJ é a mesma coisa. Isso é tóxico, é um pensamento que queima. Quando dá errado na PJ e na PF. Uhum. Tipo, eu durmo tranquilo, cara. Eu sei que qualquer coisa que der na PF, tipo, e na PJ são coisas separadas, não vai impactar minha família, minha esposa, meu filho. Claro. É, e, sabe, meu carro tá no meu nome, não tá no nome da empresa. É. Tipo, e se tiver é porque é o carro da empresa, não é porque é o meu carro. Mas enfim, são coisas que eu acredito muito e eu acho que faz parte do processo de maturidade. O desafio que eu acho que o Fácil entrega muito bem é você não overcomplicate things, não over-engineer, né? Que se eu tiver, tipo, se a gente estivesse buscando um IPO normal, como algumas empresas fizeram no boom lá de 2020 e pouco, tal, Sim, que sim, teve sim. vários IPOs, empresas faturando, enfim, dezenas ou até menos de dezenas fazendo IPO, pô, o que você fatura é o que você está pagando de FII para levantar dinheiro num valuation que não faz, tipo assim, é uma coisa muito maluca, né? Sim. Não é isso, a gente não está over-engineering as coisas, a gente está tentando ser o tamanho que a gente tem que ser, talvez um passo à frente, Uhum. Uhum. para o que vocês falaram, né? Você e o Rodrigo, para quando a oportunidade chegar, você está preparado. Sim. Então, já está auditado. Pô, acho que agora a gente vai estar auditado já há 3 anos. Já é um histórico mais legal. Sabe, essas coisas todas vão fazendo a diferença aos poucos. Eu gosto da analogia do jogo de tênis, né? Assim, quando você rebateu a bola tá vindo para você, você não pode se mexer na hora que a bola já estiver passando por você. Você tem que estar É. com aquele edge, assim, aquele micro Uhum. passo à frente, preparado, perna forte, tá ligado no tudo, e tá mais um É, pouquinho para frente, é. para manter assim, a engrenagem E é rodando. sempre, é sempre um ou dois passos à frente, né? Tipo assim, nem bati na bola, já sei onde. Não, você pensou demais. Daí a bola veio para outro lugar e você vai É estar no isso aí. outro canto da, Sim, sim, da, sim. da coisa. Então é uma questão de planejamento muito adaptativo e muito. É uma mistura de longo prazo, visão opaca, mais clara, mais longo prazo, e os 3, 6, 9, 12 meses bem mais claro, né? Mas a visão tá ali. Né? É o sol, a luz é meio que o sol que ilumina a estrada, mas você vê a estrada só até certo ponto. Quando você chegar aqui, você vai ver o resto, porque o sol tá ali. Né? E isso aí abre uma outra frente filosófica, até meio poética, né, do Eduardo Galeano. Tem um poema dele que eu gosto, que pergunta o que é utopia, né? Ele fala que é o horizonte, porque você dá 10 passos e o horizonte se Avança distancia 10 10 passos, passos. exatamente. Vamos voltando pro... Estamos já começando a descer o avião. Mito versus realidade. Então, para os PMS que pensam, bolsa, tá bom, mas é muito caro. Né? Como é que eu vou listar? Eu entendi a auditoria, vou ter que me ajustar. Mitos versus realidade sobre a papelada, quanto que você vai ter que realmente parar, sentar, estudar, e a questão do din-din. Olha, eu acho que para empresas que faturam 50 milhões ou mais, isso já não é uma questão. Acho que. E o desafio é você pensar no que você quer fazer. Uma coisa é você abrir capital, outra coisa é você listar suas ações lá, né? São diferentes. Eu acho que o nível. Uma coisa é você ter um free float com tantas ações como a gente tem, com stock option plan rodando anualmente, com pessoas saindo da holding e entrando no free float todo ano. Pô, isso é mais custoso, né? Uhum. Isso é mais custoso. Você tem mais coisas societárias acontecendo. Não, vou só listar
para levantar uma dívida, etc., você já está pagando por isso no spread que você não está pegando, Sim, né? sim, sim. Tipo, acho que Ok. são essas as contas, né? A máquina que você não quer comprar porque é cara, você já está pagando o custo dela. O que você não pode fazer, eu acho que o desafio é você ser do tamanho certo. Tipo, se você deixar muito complexo, mais do que precisa, aí talvez não seja o momento certo. Mas você deixar menos complexo do que deveria, é o que você e o Rodrigo falaram. Então, empresas de 300 milhões já precisam ser auditadas. Claro. Você vai esperar chegar lá para fazer? Começa a fazer antes. Ah, não, pô, tô com uma empresa de 50 e quero que ela fique em 50 para sempre. Então tudo bem, então não é para você o mercado de capitais, né? Não, pô, Sim. quero continuar crescendo, quero passar ela para frente, quero deixar ela para os meus filhos, ou qualquer coisa, eu quero captar mais. Eu acho que a auditoria vai te ajudar de qualquer maneira. E é o preço que vocês falaram, vai custar entre menos de 100 mil reais para empresas de menos de 100 milhões e talvez um pouco mais para empresas de mais de 100 milhões, eu diria, mais ou menos. Bastante realista, então. É isso, é 10 mil reais por mês, né? Uhum. E eu acho que o custo de advogado tende a ficar cada vez mais barato, conforme você vai saindo de um sandbox e indo para um fácil. Uhum. Os escritórios vão começar a se adaptar, vão começar a entender melhor sobre isso e essas coisas vão ficar menos dúbias e menos sobre entender o cenário, mais sobre, tipo, pô, já estamos trabalhando, tem um escritório que está trabalhando com isso com empresa A, B, C. Uma coisa é você aprender toda a regulação, entender tudo, outra coisa é você fazer pela quinta, sexta, 10ª vez, né? Sim. E a gente já fez. Teve outras empresas que já fizeram, tem mais empresas fazendo. Você fazer agora já fica muito mais barato do que foi fazer no começo. Tá. E eu acho que você ganha uma certa visibilidade, você ajuda a construir um país, mas o que eu diria é que o custo não é proibitivo, realmente não é proibitivo. E a auditoria, que eu acho que é o maior, vai custar mais ou menos nessa faixa. Show. E a Before nessa história? Como é que você vê a Before? Você falou uma relação muito boa desde o início com eles. Eu também já sou fã da empresa, da Before. Eu acho que no início, porque eu vim da antiga BMF, né? Depois BMF Bovespa, então tem esse DNA de bolsa aí. E todas as conversas com a Before foram sensacionais, assim. Então eu Não, o vejo que a time lá é Before incrível. não só criou essa infra toda, mas também está presente, né? Está presente, apoia, divulga. Eu acho que isso é muito legal. Pô, a gente está aqui também, muito quem fez a ponte foram eles, né? Então acho que tem esse quê deles tentarem fomentar o mercado e sabendo onde eles podem, onde eles não podem, o que é mais mu, o que é before. Então nunca é uma obrigação, é sempre tipo, ó, se vocês quiserem contar o case de vocês aqui, é uma oportunidade para vocês falarem da empresa. E sempre vão trazendo isso de uma maneira muito pro mercado, sabe? Então, acho que a gente entrou na Before quando tudo era mato. Era sandbox. Nosso IPO não foi feito por foi feito pela Begin, não foi feito por uma corretora mesmo, né? Tipo, foi feito pela Begin, que era a plataforma de crowdfunding do grupo Solon. Que hoje, se eu não me engano, não existe mais. A Begin, ou existe, mas não é mais para isso, né? Então, eles sabiam que nenhuma corretora ia topar fazer esse teste no risco. Eles falaram, cara, vamos pegar a nossa plataforma para a gente ser o distribuidor da oferta, né? Enfim, e achar o emissor, e ele vai ter esse conforto de que vamos ajudar a fazer a emissão e tudo mais. Hoje as emissões dão para ser feitas por bancos mais estruturados, então isso já está mudando. Antes a própria negociação era na plataforma da Before, hoje está na Genial, está no Itaú Private. A gente acredita que esteja em outras corretoras em breve. Eu torço para aqui, né? Eu não tenho, enfim, consciência ou ciência disso, mas eu imagino que o caminho é ir deixando a plataforma cada vez mais robusta nesse sentido de acesso. E acho que o grande desafio real é ainda a questão da liquidez, que é o que a gente está tentando falar hoje, né? Tentando dar consciência para as pessoas, para elas entenderem mais o que está acontecendo, se interessarem e, eventualmente, negociarem, entenderem, entrarem por ali e verem, ou abrirem sua... É meio que Sim. Tem que ter mais empresas para ter mais interesse, né? E tem que ter mais interesse para ter mais empresas. Então, esse é o desafio. Você tem que ter mais motorista para ter mais passageiro e tem que ter mais passageiro para ter mais motorista. Esse é o grande desafio do modelo, no meu ponto de vista, né? Tá. Mas eu acho que eles estão super trabalhando para fazer isso acontecer. E eu acho que o desafio hoje, como empresa que é listada em equities, não em dívida, é ainda essa questão da liquidez para a gente ter uma base de investidores que está lá há 6 anos, né? Perfeito. Vamos então, pergunta final. A gente conversou bastante sobre
elementos de análise fundamentalista que, por exemplo, pessoa física poderia utilizar para um prompt ou para fazer as contas dele ali. Você acabou de falar um negócio que eu achei muito legal sobre a PME, né, contribuindo não só o crescimento da sua própria empresa, mas para da cultura do empreendedorismo, de novos empreendedores, aquela pessoa que hoje está num trabalho corporativo, por exemplo, que quer fundar a própria empresa. Então, essa coisa de crescer o bolo como um todo, né? Minha pergunta final é, como é que você acha que a gente pode passar essa mensagem para o investidor que está pensando, pô, eu vou entrar na Mais Mo, não só porque é uma empresa que tem uma boa oportunidade de retorno, porque está com preço atraente, mas também porque eu estou contribuindo para uma empresa que eu acredito na mensagem dela, na narrativa, na marca, na força, no propósito dela. E também eu, enquanto brasileiro, acredito no potencial do meu país e estou apostando numa empresa, enfim, como se fosse tô ajudando a financiar o futuro do Brasil, algo dessa forma. Como é que a gente transmite essa mensagem para essa pessoa física e aí a gente encerra? Olha, é uma pergunta difícil, né? Acho que ela continua filosófica como a gente Eu não consigo, trouxe. I Eu, can't eu help também, myself, né? eu também, eu tenho essa veia, mas, cara, o que eu diria é que o Brasil vai melhorar se a gente fizer um esforço para fazer ele melhorar, né? Não vai melhorar porque o vento soprou a nosso favor ou qualquer coisa do tipo. Então, se a gente acredita, que eu acho que é menos sobre direita e esquerda e mais sobre o modelo capitalista, né? Sobre o modelo de boas empresas que criam boas soluções para resolver problemas de verdade das pessoas, que remuneram as pessoas, que empregam pessoas, que pagam seus impostos, e que é isso que vai fazer o país prosperar. Obviamente, os políticos, a segurança, essas coisas todas faz parte desse tabuleiro, mas o motor do tabuleiro é o trabalho humano, e o trabalho humano é organizado na forma de empresas. Quando essas empresas abrem a porta para as pessoas, quaisquer pessoas, entrar, investir, apoiar, colocar o dinheiro, esse negócio começa a mudar. E é uma coisa, eu consumo muito conteúdo, né, de finanças, e é muito interessante quando eu vejo todo mundo que critica o governo botando dinheiro Título em público. título público. Você está financiando isso, cara. É. Tipo, é quase contrassensual, né? Ao invés de financiar o trabalho, as empresas, tipo, a bolsa é muito barato, porque tá todo mundo falando A e fazendo B. Sim, sim. E quem toma risco é penalizado nesse sentido, né? Mas eu acho que é justamente essa maré que a gente tem, que se você acredita que o país seria um país melhor se as empresas tivessem acesso a capital, ao invés do governo ter acesso a abundante capital, que ele já tem, porque ele imprime o dinheiro dele, por que não colocar nas empresas que estão fazendo, estão empregando mais gente, estão trazendo as soluções que que o mercado quer, que pode exportar, que pode fazer o país ser um lugar de orgulho. Pô, quão massa é quando você vai para fora do Brasil ver uma marca brasileira ali. Sim. E o quanto a gente vê quando, pô, uma cientista brasileira ganha alguma coisa, a primeira coisa que a gente fala é brasileira. Tipo, pô, a gente tem que trazer Dá esse aquele orgulho para orgulho. dentro de casa, sabe? E você comprar empresas que você consegue ter uma conexão emocional talvez um pouco maior, por elas serem menores, por elas terem uma cara, uma casa, uma alma, eu acho que isso faz a diferença para você entender que bolsa não é cassino, para você entender que você está colocando seu dinheiro em negócios que estão querendo crescer, né? Essa seria a minha mensagem, tipo, coloca o seu dinheiro onde a sua boca tá. Se você acredita que o país ele é um país capitalista e que o capitalismo é sobre o trabalho, sobre as empresas, sobre a solução de problemas, investe nas empresas, pode ser com dívida, pode ser com o que for. É gente que está precisando, né? E não sou só eu, são as empresas que estão precisando. A Bifor está abrindo, criando uma avenida para que passem carros ali. Por enquanto ainda tem poucos. Mas é a avenida que todo mundo quer que Mas chegue. está olhando 20, 30 anos É para a frente. avenida que todo mundo quer que seja cheia de carro passando. Tem árvore, é bonita pra caramba, é fresca, sabe? É ali que a gente tem que estar. Muito legal. Caramba, eu ia fazer uma pergunta sobre considerações finais, alguma coisa, visão de futuro, mas você já falou tão bonito agora que eu vou deixar agora a seu critério, se você tiver alguma consideração final, mas do meu lado, deixar um agradecimento enorme, porque foi uma aula. E, cara, você passa uma coisa boa, cara. Que legal. Pô, obrigado, Parabéns, Renato. Obrigado. parabéns e muito sucesso, cara. Muito sucesso mesmo. Obrigado a todo mundo aí que assistiu a gente. É um prazer, pô, poder compartilhar um pouco dessa história. Aprendo muito quando falo, quando ouço. Então, eu acredito de verdade nisso, assim. Tipo, eu acredito que a gente tem que o trabalho é uma forma de expressão,
né? Tipo, acho que a gente tava falando disso, de eu ser filho de artista, e muita gente me pergunta, né? Tipo, pô, você podia fazer cinema, você podia fazer design, você podia fazer qualquer coisa. Seus pais não iam te encher o saco. Você foi escolher fazer administração de empresas e ser empresário, velho. Tipo, pô, coisa chata. Cara, eu fui tentar expressar o que eu acredito tem que ser expresso do jeito que eu acredito. Essa é a mensagem que eu tento passar para as pessoas. Tipo, o mundo, ele tá aqui pra gente criar. E eu acho que a gente pode criar, ser o inocente corajoso por um tempo. Se der errado, a gente volta, a gente aprende, mas eu acredito muito que a gente está aqui para expressar o que a gente acredita com criatividade, com autenticidade e tentando fazer uma coisa melhor, né? Dá para você se expressar tentando fazer as coisas que não são tão legais, mas tentando fazer as coisas boas, tentando ajudar, ouvir nos outros lados e é isso. Mas brigadão aí, Renato. Obrigado, pessoal. É um compromisso com a ética, com a harmonia, né? Com o belo. Mas enfim, Boa. Muito bom, muito boas palavras, muito obrigado. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.